Olá, meus irmãos, estamos hoje reunidos na nossa reunião semanal da Comendadoria Templária Cavalaria Espiritual de Enoque. Hoje vamos ter a apresentação do trabalho do escudeiro Eliseu sobre o mentalismo, Kybalion. Eu vou passar a palavra para o irmão Eliseu, para que ele já inicie o trabalho. Se ele quiser compartilhar a tela, irmão, também pode compartilhar. E também vai falar sobre a vibração. Vibração e mentalismo. Apareceu? Apareceu. Deixa eu só arrumar aqui. Bom, muito boa noite a todos. Como comentou o Jorge, sou escudeiro Eliseu e hoje tocou para mim apresentar aqui o mentalismo e vibração. São leis herméticas, né? Que, ai, caramba, aí. São leis herméticas que estão presentes no livro Kybalion, que é o nosso livro aí de cabeceira. O Caibalion é um livro escrito há muito tempo pelo três vezes iniciado Hermes Trismegisto, fundamentado na filosofia hermética do Antigo Egito. Apresenta 7 princípios herméticos, sendo o primeiro o mentalismo e o terceiro vibração, que é o que eu vou estar apresentando hoje. Base para as escolas esotéricas, ordens iniciáticas e tradições místicas. Então, esse livro é um livro escrito há muitos anos atrás, muito mesmo. Isso aí é desde a época do Antigo Egito. Se fala que é talvez até mais antigo que isso. E traz essas 7 leis aí que são as leis aí que regem o universo, né? Então, hoje vamos falar de 2 leis, que é o mentalismo e a vibração. Eu coloquei essa escala, né? Essa escala se chama escala de Helkins, que é o modelo desenvolvido pelo Dr. David Helkins, né? Que é o que, que organizou e que estudou a vibração do ser humano, e ele colocou aqui, né? Da vibração mais baixa até a vibração mais alta. Então, de 0 a 100, cada nível representa um estado emocional, mental e espiritual e está associado a uma frequência vibracional específica, né? Então, para vocês entenderem, quando a gente falar de vibração alta, vibração mais baixa, né, tá nessa escala, né? E se alguém se interessar, o nome do livro ao qual que ele mostra esse trabalho se chama Powers versus Force, que é poder versus força, que quem quiser interesse é só dar uma pesquisada aí, tá bom? Então, vamos começar com o mentalismo, né? O todo é mente, o universo é mental. Tudo que existe é criação da mente, tudo que existe é criação da mente universal. A realidade material é uma projeção mental. O todo é infinito, incognoscível, mas manifesta-se através da mente. Então, aqui alguns pontos da, do mentalismo, né? O todo é mente. Caibalion postula que o universo é uma manifestação da mente divina, um plano mental de existência. O universo é mental. Todos os fenômenos, desde os objetos físicos até os eventos, são criações mentais, seja na mente divina ou na mente humana. Influência da mente. Nossos pensamentos, crenças e emoções criam um ambiente mental que afeta diretamente nossa experiência e realidade. Criação da realidade. A lei do mentalismo sugere que podemos usar a nossa mente para influenciar e moldar a nossa realidade, mudando nossos padrões mentais e pensamentos. Aqui é mais onde a gente consegue aplicar, né? Que além de eu sempre sou daquele ponto, além de a gente entender, a gente tem que aplicar. Então, onde é que a gente consegue aplicar, né? Aí o mentalismo. O autoconhecimento, né? O princípio do mentalismo nos convida a explorar a natureza da nossa própria mente e como ela influencia a nossa vida. Então, o autoconhecimento é fazer um exame de consciência da qualidade dos seus pensamentos, o que que você está construindo nesse seu universo interior, né? Que tipo de pensamento você tem e que para vibração está te levando esse tipo de pensamento, a elevação, uma vibração de elevação ou uma diminuição da tua vibração. Isso aí vai moldar muito a vida que você tem no dia a dia, né? Mudança pessoal. Compreender o poder da mente
nos permite assumir a responsabilidade pela nossa realidade e buscar mudanças positivas em nossas vidas. Então, além de você ter esse autoconhecimento, entender e colocar isso na sua vida, de uma forma de você eliminar pensamentos que vai te levar para uma baixa vibração e procurar o máximo possível trabalhar vibrações mais altas, que é onde você vai ter uma possibilidade de estar mais perto, do divino, do Criador, perto dessa mente criadora, que você vai conseguir ali criar, né, a tua própria realidade. Criações conscientes, ao cultivar pensamentos positivos e alinhados com nossos objetivos, podemos manifestar uma realidade mais desejável, né? E aqui eu coloquei alguns pontos aqui para que eu separei. Então, eu comparei ali o versículo, o mentalismo versus os versículos bíblicos, bíblicos. Onde é que aparece mentalismo na Bíblia, né? Então, em Provérbios, porque como imaginou no seu coração, assim é, né? O pensamento interno molda a realidade externa. A mente cria o que vivemos, né? João, no princípio era verbo, e o verbo era Deus. O verbo Logos, a mente divina criadora. Tudo foi originado por essa consciência. Gênesis, façamos o homem à nossa imagem. O ser humano é o reflexo da mente divina, com poder criador semelhante ao do todo. Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A realidade espiritual existencial muda conforme estado mental e consciente. Filipenses, se há alguma virtude nisso, pensai. A mente deve ser elevada com pensamentos nobres para gerar realidade harmônica, né? Crede o que recebereis e tê-lo-eis. A fé, o pensamento claro manifestam resultados concretos. Criação mental em ação. Mateus. Seja feito segundo a vossa fé. A realidade manifesta-se conforme o nível de crença e convicção mental do indivíduo. Então, pessoal, assim, além dessa lei estar no Caibalho, ela é mencionada várias vezes dentro da própria Bíblia, né? Que é também um dos livros aí mais antigos que a gente tem é, disponível, né, da história da humanidade. Então, vocês verem que essas duas vertentes aí estão bem alinhadas. Por que não quer mudar? Não quer mudar, peraí. Ai, destravou. É, o sentido iniciático. Por que que eu gosto de colocar o sentido iniciático, né? Porque como nós somos escudeiros, e tem postulantes e tal, é muito importante você entender isso, porque isso vai fazer, quando a gente estiver na fase de iniciação, entender o que que a gente está fazendo, o que que a gente tem que fazer nesse momento, né? Então, o autoconhecimento, a mente é a chave do conhece-te a ti mesmo. A iniciação começa com a observação do domínio da própria mente, porta de acesso à consciência superior. Purificação interna. Pensamentos moldam emoções e conduta. Controle mental permite purificar desejos, emoções e hábitos. Fundamentos da alquimia interior. Visualização criativa. A mente projeta realidades simbólicas, rituais, mandalas, símbolos de construções mentais que conectam o iniciado ao plano arquétipo. Criação de realidade. O iniciado aprende a co-criar com a mente universal. Ao iniciar Ao alinhar o pensamento, vontade e emoção, o iniciado manifesta mudanças concretas na vida. Superação das ilusões. Conhecer, reconhece a natureza ilusória da matéria. Entende que o mundo externo é reflexo da mente e que a libertação está na consciência desperta. Elevação vibracional. Pensamentos elevam frequência espiritual. O iniciado aprende a sintonizar com ideias superiores, afastando-se do caos mental coletivo. Relação com o todo.
A mente do indivíduo está em sintonia com tudo. A união com o divino começa pela harmonização da mente pessoal com a mente cósmica. Magia e manifestação. A magia é uma operação mental dirigida com uma intenção. Magia não é superstição, mas uso consciente das leis mentais para transformar o mundo. Então, são pontos muito importantes que nós temos que levar em consideração, nós iniciados para fazer, para desenhar um caminho, saber por onde caminhar, saber por onde passar na hora da iniciação, e para aqueles que já são iniciados, talvez são pontos importantes de relembrar, né? E aonde, para onde caminhar, para onde ir também, porque isso aqui já diz, já dá um um bom caminho, uma boa ideia do que a gente precisa fazer, né, para ter uma vibração alta, uma cocriação, que a gente consiga moldar a nossa realidade. Mentalismo e alquimia espiritual, né? Então, aqui, solve et coagula, dissolver e recompor. A mente dissolve ilusões, reconstrói significado. A consciência separa o falso do verdadeiro para reorganizar a realidade interior. Transmutação do chumbo em ouro, transmutação dos estados mentais densos em consciência iluminada. O chumbo é a ignorância ou medo, o ouro é a mente desperta, alinhada ao todo. Obra em negro, mergulho nas sombras mentais. A escuridão mental, dúvida, confusão, ego, é reconhecida e transformada com luz da consciência. Obra em branco, purificação do pensamento. A mente torna reflexiva, clara, aberta à luz espiritual, símbolo da alma purificada. Obra em vermelho. Unificação, criação consciente. A mente integrada ao espírito se torna criadora e o nascimento do filho filosófico. Consciência crística. Mercúrio filosófico. A mente como mediadora entre o céu e a terra. Representa o princípio mental que conecta o espírito da matéria. A matéria é o veículo da transformação. O forno alquímico, a mente como campo de operação. Todo o processo alquímico ocorre no laboratório interno da mente, consciente e disciplinada. Elixir da vida ou pedra filosofal, a consciência desperta e criadora. Representa o estado de iluminação onde o iniciado domina a realidade mental e manifesta a sabedoria e a imortalidade espiritual. Então, a alquimia trata-se do quê? A alquimia trata-se os antigos, né? Eles usavam a alquimia numa forma de comunicar as pessoas. Muitas vezes tinham termos que não poderiam ser usados, mas eles meio que escondiam. Mas assim, sempre se utilizava a alquimia como uma forma de melhorar o ser humano. Por exemplo, o chumbo da ignorância transformando em ouro da mente desperta, né? E tudo isso, pessoal, acontece dentro do forno, né? O forno alquímico que é nada mais que a nossa mente. Que a gente volta lá, né, no que a gente estava falando antes. A nossa mente é o universo, a cocriação. Se nós conhecemos esse processo, se nós conseguimos, dentro da nossa mente, fazer essa, essa purificação do pensamento, conseguir fazer a nossa mente vibrar mais alto, mais perto do divino, a nossa vida automaticamente, nós conseguimos ter ali uma vida mais tranquila, mais leve, muito mais ligada ao espiritual. Mentalismo segundo aspectos filosóficos, né? Então, aqui já está a corrente filosófica aí. Platonismo, né? Afirma que o mundo é sensível ao reflexo imperfeito do mundo das ideias. O real é mental e imutável. Berkeley, se é ser percebido, a existência das coisas depende da mente que as percebe. Neoplatonismo. O nous, mente divina, emana o cosmos. O mundo é a manifestação do pensamento divino. Schopenhauer. O mundo é representação, construído pela mente a partir da vontade e da percepção. Transcendentalismo. Defende que a verdade está na existência interior e subjetiva, e é o reflexo da mente universal. Fenomenolo... Husserl. O ser do mundo se revela na consciência do sujeito. A realidade e a consciência são interdependentes. Filosofia hermética.
Tudo é mente, o universo é mental, a mente do todo está em tudo, e tudo está na mente do todo. E aqui eu quis trazer um pouco de como está ligado o mentalismo na humanidade contemporânea, que é como nós se comportamos hoje. Então, hoje temos a inteligência artificial, que é interfaces mentais, algoritmos que aprendem com dados, mente coletiva digital, né? Publicidade e mídia, controle de percepções e desejos por meio de estímulos mentais direcionados. Psicologia e neurociência, reconhecimento da plasticidade cerebral e do poder do pensamento na cura. Educação e aprendizado, abordagens baseadas em mentalidade de crescimento e autoconhecimento. Espiritualidade moderna, uso de afirmações, visualizações, meditações como prática de criações conscientes. Saúde e bem-estar, técnicas como mindfulness e neuroprogramação aplicam o mentalismo para equilíbrio emocional. Política e opinião pública. Manipulação de alinhamento das crenças coletivas através de comunicação estratégica. Ambiente virtual, metaverso. A realidade construída por pensamentos e escolhas conscientes em ambientes simulados. Então, se que hoje o mentalismo, ele é muito mais, ele é bem estudado, né, nos dias de hoje, só que isso está sendo usado, assim, mais na própria na inteligência artificial, nas mídias sociais, como propagandas, direcionamento político, manipulação das notícias. Muitas vezes, é, um país tem certos tipos de notícia controlada, as mídias são controladas, não se pode falar o que está passando em certos outros locais do mundo. Se o governo está financiando ali uma mídia de esquerda, por exemplo, tudo que é de direita não é bom, e o contrário também é verdadeiro, né? Então, hoje em dia, o mentalismo ele está sendo assim muito utilizado em algumas formas aí até hoje em dia não, né? Sempre foi. Mas também tem essa linha de comunicação. E aqui é a lei hermética, né? O princípio da vibração, né? Nada está parado, tudo se move, tudo vibra, né? Então, assim, o mental também vibra. Então, aqui vocês veem a ligação que tem a mente com a vibração. Então, pensamentos, emoções e estados mentais têm diferentes frequências vibratórias. Emoções negativas vibram em baixa frequência, positivas em alta frequência. Então, naquela foto que eu mostrei lá no começo, vocês podem ver que se vocês tiverem aí emoções negativas, você acaba vibrando ali no medo, na vergonha. E se você tem alta vibração, você vibra no amor, você vibra em frequências mais altas aí, tá? Tudo vibra em algum grau, né? Nada no universo está em repouso absoluto, desde a matéria mais densa até o mais sutil pensamento. Tudo está em constante movimento vibratório. Diferença entre manifestações, a diferença entre manifestações está na taxa de vibração. Matéria, energia e espírito diferem apenas pela frequência vibratória. O que chamamos de espírito vibra em uma frequência tão alta que parece imóvel, como uma roda girando rapidamente. Então, assim, eu tenho um seguinte entendimento, né? A gente tem o campo do universo mental, né? E a vibração é como você exterioriza isso para fora, é a forma que você comunica a matéria, né? De como você quer que ela transmute, como ela se comporte. Então, eu acredito que é dessa forma, tá? O poder está na mente e a vibração, aquilo que você emana para a matéria, é o que faz criar a sua realidade, né? Controle mental pela vibração. Mestres hermetistas aprendem a mudar o seu estado mental alterando a vibração. Isso é chamado de polarização mental. A transmutação mental é baseada nesse princípio. Mudar a qualidade de pensamentos e emoções é possível ajustando a sua vibração. A mente pode ser treinada para vibrar em harmonia com estados superiores. Então, aqui um exemplo que a gente pode dar e eu acho que é contemporâneo de todo mundo, acho que é muito fácil de você talvez ter passado por isso, a mudar a qualidade do pensamento, né? Se tu sai de manhã cedo de casa, eu sempre dou esse exemplo. Se tu sai de manhã cedo de casa, já tá brigando com o cara que tá na fila, que já tá brigando com o bicicleteiro, com o motoqueiro, cara, o teu dia vai ser complicado. Então, se você já tem esse pensamento de manhã, tu já acorda bravo,
porque o cachorro latiu, porque o vizinho estava com a música ligada, você já acorda estressado, você vai para o trânsito, já pega a fila, já vem o cara cortando a sua fila. Isso aí molda, né, o teu pensamento e a vibração daquele dia e possivelmente tu vai ter um dia bem complicado, né? E até semana passada eu estava vendo uns vídeos, estudando algumas coisas, apareceu algo bem interessante, né? Que assim, nós somos responsáveis por filtrar o que vai nos afetar, né, ou não, né? Por exemplo, se eu deixo que alguém, por falar algo que eu não gostei, afete a minha vibração, automaticamente eu sou responsável por isso, né? Então eu tenho que cuidar, eu sou o filtro, eu tenho, não, mas peraí, esse cara falou isso pra mim, deixa eu ver, deixa eu entender, vem cá, falando, vamos conversar, o que que aconteceu, o que que tá acontecendo, né? Ou se não, simplesmente, se o cara se vê que não tem conversa, aquilo não serve para você, joga do lado e segue a sua vida, né? Não tem por que você ficar absorvendo essas coisas que o principal, é, ou seja, a pessoa que mais vai sofrer com isso vai ser você mesmo, né? Porque quem falou já já foi embora, já não tá nem aí. Então você que vai ficar segurando, remoendo isso no seu interior. Tudo é integrado por vibração. Toda a conexão entre planos físico, mental e espiritual se dá através das ondas vibratórias. Isso é a base da magia mental, da influência, a distância das curas energéticas. Instrumentos científicos provam o princípio. A ciência moderna reconhece que átomos, elétrons e até mesmo a luz são formas de vibração. Então, aqui eu também preparei outras tabelinhas, né? Então, assim, vibração no caminho iniciático, né? A sensibilidade energética. Tudo vibra. O iniciado aprende a sentir campos sutis. A percepção vibracional desperta a intuição e permite acessar diferentes planos sutis. Então, é, de vez em quando isso acontece comigo, quando você se aproxima de certa pessoa, ou você está no ambiente e tal, você consegue identificar aquela vibração. Claro que não é sempre que isso vai acontecer, mas pelo menos para mim, não é sempre que acontece. Mas você consegue perceber alguma coisa, não, isso aqui algo não está certo. Né? Essa pessoa, ela tá meio estressada, né? Você nem sabe o que está acontecendo, mas tu já percebe pela sensibilidade que tu tem naquele momento o que essa pessoa está sentindo, né? Purificação vibracional, emoções, pensamentos e hábitos em baixa vibração são transmutados. O iniciado eleva sua vibração por meio da disciplina mental, ética e estados de amor. Ressonância com arquétipos. Vibrações mentais sincronizam com formas superiores de consciência. Mantras, símbolos e mandalas ajustam frequência pessoal ao plano arquétipo, né? Elevação de frequência. Estados superiores de se ter vibração mais alta. Meditação, oração e contemplação são ferramentas para subir na escala vibracional. Harmonia interior. A vibração equilibrada gera paz, clareza interior. O equilíbrio energético é necessário para a estabilidade do corpo, mente e espírito. Transmutação interna. Vibração transforma a matéria interior, ego e sombras em luz. O trabalho alquímico interno atua na densidade vibracional do ser, tornando-o sutil. Magnetismo pessoal. A alta vibração atrai experiências e pessoas em ressonância. O iniciado se torna um centro magnético de forma espiritual, manifestando com mais poder. A unificação com o todo. Tudo vibra em diferentes nível da mente universal. A fusão com o todo ocorre pela sintonia vibracional com a vibração cósmica universal. Vibração, né, e o cristianismo. A criação pelo Verbo divino. A palavra de Deus vibra e gera a criação. No princípio era o Verbo, né? E a própria vibração foi que organiza o universo. A fé pode ser a fé e o poder da palavra. A fala com fé transforma a realidade. Marcos, se crês que se fará, assim será contigo. A palavra e a vibração que se manifesta. Louvor e música espiritual. A música eleva a alma, muda o estado vibracional. Salmos. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. A música sagrada harmoniza o ser. Oração com frequência ativa. A oração alinha a vibração da alma com Deus. Filipenses. A oração gera paz e proteção vibracional contra influências externas.
Imposição da mão, de mãos e cura. A cura espiritual transmite energia e vibração. Paulo recebe o Espírito Santo pela imposição de mãos, energia vibracional em ação. Manifestação do Espírito Santo. Fala em línguas e êxtase, como estados vibracionais elevados. Pentecostes. Som do céu, línguas de fogo, vibração do Espírito em manifestação visível. Reino de Deus como estado interior. Elevação vibracional é percebida internamente. Lucas, o reino de Deus está dentro de vós. O céu e o inferno como estados de vibração da alma. Aqui, de novo, a gente pode ver que dentro da própria Bíblia tem vários pontos que fazem referência também à vibração. E aqui fica bem assim, bem tranquilo, né? O tema do mental, né? O mentalismo e a vibração da voz, né? Do verbo, no princípio era verbo, e o som divino que cria e organiza o universo. Então, como eu comentei lá no começo, poder está na mente e a exteriorização, né, vai através da vibração, da palavra. Então, a gente tem que cuidar muito da palavra, né? Do que a gente fala, ou a gente abençoa ou amaldiçoa, isso tem um poder muito forte, né? Isso cria o nosso entorno. Deixa eu passar de novo aqui, que não está passando de... Acho que deu uma travada. Tá. Vibração e filosofia, né? Fluxo constante de realidade. Tudo está em movimento vibratório. Heráclito, né? Tudo flui. Não há repouso, apenas transformação vibracional contínua. Harmonia das esferas. O cosmos vibra em padrões numéricos e musicais. Pitágoras. O universo é a estrutura harmônica de vibrações, base da música e da matemática sagrada. Energia como substância divina. Deus se expressa em, em infinitas vibrações. Spinoza. Deus é natureza em manifestação vibracional infinita. Vontade como pulsação do ser. A vida vibra como força criativa em ação. Nietzsche. A vontade da potência é impulso vital vibrante do espírito. Intuição em impulso vital. A consciência é a vibração criadora espontânea. Bergson. Elan vital, como vibração que supera o mecanismo e gera evolução criativa. Fenomenologia da experiência. A consciência se movimenta em fluxo contínuo. Russell. A, a percepção é um campo de vibração fenomenológica. Então, aqui na filosofia também tem vários pontos aqui, né, de vários filósofos que também explica o que é a vibração. Vibração na alquimia espiritual. Transmutação interior. Altera a vibração do ser denso para ser sutil. Do chumbo ao ouro, símbolo de elevação vibracional da alma. Fogo alquímico interno. Vibração que purifica e transforma. O fogo representa a vibração que queima impurezas. Mantras e palavras de poder são como ferramentas de transmutação. Tradições herméticas orientais, o som molda a realidade vibracional interior. Tábua de esmeralda, tudo vibra como em cima e embaixo. Hermes Trismegisto, o que vibra em alto se reflete no baixo. Correspondência vibracional entre os planos. Solvit et coagula, dissolução dos padrões vibratórios negativos e a fixação dos superiores. Alquimia interior dissolve o ego, reestrutura o ser em vibração mais elevada. Corpo como laboratório espiritual. O corpo é o vaso onde ocorre a mudança vibracional. O trabalho alquímico interno representa a visualização, meditação, como meios de modulação energética. Ressonância com arquétipos. Símbolos levam a frequência à consciência. A vibração simbólica ajusta a mente ao plano arquétipo, status, signos e elementos. Então, a alquimia espiritual ela vem nos mostrar que o nosso padrão de pensamento, o nosso padrão vibracional, a gente pode mudar desde que nós temos a consciência, né, a mente, o mentalismo,
e utilizar isso para a gente mudar, né, a nossa forma de pensar. Mudando a forma de pensar, automaticamente a vibração também muda, e você consegue mudar também a tua parte externa. O mental, ele se verbaliza através da vibração. O mentalismo, aqui já é um resumo. Mentalismo, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios. Vigiai seus pensamentos. Aqui é um dos nossos irmãos, Gustavo Ferri. Vibração. Controlar a própria vibração é dominar o próprio estado de ser. Gênesis. Deus disse: haja luz, e houve luz. A palavra criadora, como som divino vibrando no caos para gerar forma, né? Então, como eu acho que para mim o que fica assim dessa apresentação é realmente tudo que você pensa no mentalismo, você exterioriza na vibração. E a vibração que ordena ali a matéria para onde tem que ir. Beleza, irmãos? Isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado pela atenção aí e vamos para frente. Opa, é isso aí, irmão Eliseu. Parabéns pela apresentação, foi muito boa mesmo, bem completa. Eu anotei bastante coisa que eu achei espetacular assim na tua apresentação, mas umas coisas que tu falou no final ali sobre a vibração e o mentalismo, né? Porque a vibração, o mentalismo ele influi na tua vibração e a tua vibração influi no teu mentalismo. É quase como uma realimentação de um e de outro. Então, quando você consegue mudar alguns parâmetros, você consegue já ter uma transformação, vamos dizer assim, em cadeia, né? Em sequência aí na forma de enxergar, de elevar o teu estado mental, teu estado espiritual também. Vamos ter mais alguma coisa aqui? Polarização mental, uma forma dessa transmutação. Polarização mental, ou seja, tem um princípio da polaridade, então você faz uma polarização, você joga toda a tua energia, a tua vibração para um dos campos mentais mais evoluídos, né, de percepção, dessa modulação energética que tu falou também, aí você consegue uma transmutação através dessa polarização mental, ou seja, fazer com que a tua mente migre para um estado psíquico mais elevado, faz com que comece a ocorrer essa mudança no teu estado vibracional. E ele alimenta o mentalismo. Mais uma coisa que eu notei aqui, vamos ver. A mente projeta realidades simbólicas. Achei bem interessante essa frase, né? A mente projeta realidades simbólicas. Através dos símbolos, a gente consegue perceber muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, ou aqueles mais sensitivos, né? Eventos futuros que vão acontecer na vida da pessoa, ela consegue ter essa percepção quando ela consegue projetar a mente dela nesses símbolos, na realidade material, a realidade física, ela consegue perceber símbolos que é um reflexo da mente projetada. E isso, para muitas pessoas, é uma chave que auxilia na evolução. Aí eu falo isso mais dos sensitivos, né, que conseguem perceber algo antes de acontecer. Então, isso aí também é uma elevação dessa potência da mente, essa potência da vibração. Anotei mais algumas coisas aqui, mas já vou passar a palavra para os irmãos. Novamente, parabéns, irmão Eliseu. A tua apresentação foi primorosa, assim, bem detalhada. Depois vou pedir para o irmão mandar no grupo ali o PowerPoint, ali, o pessoal, porque tem muitas frases ali que demandam um pouquinho de tempo para a gente poder absorver bem o que ela quer dizer, né? Mas parabéns. Vou passar a palavra para o nosso irmão Sérgio. Irmão Sérgio, está com a palavra, irmão. Boa noite aos irmãos, especialmente aqueles que eu ainda não tinha cumprimentado. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir ao comendador que publicasse no grupo, de novo, a agenda das apresentações. É que eu inadvertidamente apaguei a agenda que eu tinha preparado ali e estou meio perdido nas
na agenda. Então, se o irmão puder, publica no grupo a agenda, que eu estou precisando me atualizar na agenda. Quanto à apresentação do irmão Eliseu, queria agradecer demais o irmão Eliseu pela apresentação, que foi soberba. O conteúdo foi riquíssimo. O conteúdo fugiu do Caibalion na sua forma, mas como foi sábia a apresentação no sentido de incluir Deus, Espírito, na apresentação, e incluir isso em vibração, em mentalismo. Foi muito rico, irmão Eliseu, está de parabéns. Eu queria deixar uma lembrança aos irmãos. Somos o que pensamos, mentalizamos o que pensamos. Isso gera vibrações que resultam nas nossas atitudes. Se pensamos bem, mentalizamos o bem e agimos pelo bem. É isso aí. Obrigado, irmão Sérgio, pelas colocações aí. E depois eu vou disponibilizar ali a agenda novamente. Irmão D'Angelo, você está com a palavra, irmão. Boa noite a todos novamente e parabenizar o irmão Eliseu, porque o trabalho foi magnífico. Muito boas colocações, o trabalho foi perfeito, na minha ótica. Então vamos começar assim pelo mais simples, né? A vibração, o mentalismo, eles andam junto. Tanto tu recebe vibrações, como também tu dá vibrações. Mas o que mais me chamou a atenção foi o magnetismo, que a gente consegue fazer o quê? A gente consegue magnetizar as pessoas conforme está aí entra na equalização. É igual se fosse uma nota de música. Como tu estás afinado naquela equalização, se estás numa energia positiva, uma energia negativa, ou estás tentando levantar alguma coisa, tu consegue mentalizar tudo isso e passar para o próximo. Aí entra muito, muito importante, né, para todos os irmãos, que a gente tem que fazer o quê? Trabalhar muito a nossa vibração, nosso mentalismo, para uma nota sair perfeita para que todos consigam ter uma harmonia. E não importa quem está do teu lado. Às vezes até num simples oi, a pessoa consegue sentir a tua vibração. Porque esse magnetismo está trabalhando a nosso favor, sempre. Irmão, parabéns, vamos alongar muito. Muito boa colocação. Obrigado, irmão D'Angelo. Eu anotei aqui como é que a gente faz sempre para elevar o que o irmão Eliseu apresentou, né? Como a gente faz para elevar a nossa frequência vibratória? É uma coisa muito simples, que a gente até já falou em outras reuniões aqui. É a contemplação. Através da contemplação, a gente consegue canalizar uma energia vibracional muito grande. Contemplação. Coisas que cada vez mais o mundo de hoje, o dia a dia, empurra a gente para que não haja contemplação das coisas. Nada, você não tem tempo para nada. Tudo é corrido. E imagina parar para contemplar o divino, contemplar as coisas de Deus. Não que você não quer, é que a massa vibratória do coletivo é tão forte que você é arrastado por ela e você não consegue ter o tempo da contemplação, né? Você ser um tempo de contemplação, contemplar as coisas de Deus, elevar a sua frequência, para aí assim você consegue fazer essa modulação, como o irmão Dante falou ali, da equalização, né, das vibrações também. Você consegue equalizar muita energia em casa, no trabalho, no dia a dia, equalizando desde que você esteja vibrando, né, uma frequência mais elevada. E aí as ferramentas estão aí. E tão simples, né? Contemplação. Através dos olhos a gente consegue contemplar, através da audição a gente consegue contemplar, através do olfato a gente consegue contemplar, né? Através do tato a gente consegue contemplar, a gente consegue contemplar o todo, a mente criadora, Deus em praticamente tudo, se a gente ter esse momento de contemplação.
Passar a palavra para o irmão Maurício. Irmão Maurício, toca a palavra, irmão. Bom, boa noite aos irmãos, né? Inicialmente, parabenizar o meu irmão gêmeo Eliseu, né? Pela apresentação, que foi irretocável. Vocês estão me escutando? Sim, Beleza. E os irmãos já fizeram belas colocações aqui. E eu só marquei dois pontos que eu achei muito interessante serem comentados, que o irmão fez brilhantes colocações dentro da sua apresentação. Que é o objetivo, é nós entendermos o poder da nossa mente e manifestarmos esse poder dessa nossa mente. Porque através da manifestação disso, é, é um novelo, né? A gente vai puxando a harmonia que o irmão D'Angelo falou, a importância de contextualizar, que o irmão Sérgio comentou, a importância de remarmos contra a não contemplação. Então, o irmão comentou muito bem. Nós temos que nos fortalecer a nossa mente, pois ela tem um grande poder para nós conseguirmos manifestar tudo isso. E comentou muito brilhante a importância de contextualizar para o nosso dia. Colocou diversos pensadores com diversas citações, mas o importante é a gente trazer para a nossa realidade, que é exatamente como o nosso irmão comendador comentou, remarmos contra a maré, seria o contemplar. Então, acho que é isso, as minhas palavras. Muito obrigado. Obrigado, irmão Maurício. Muito bem colocado, como o irmão Eliseu falou e você reforçou, essa capacidade. Nós temos que ter a capacidade de entender a manifestação da mente. Olha que a frase curtinha, né? Entender a manifestação da mente, como a mente se manifesta. Não só a mente do todo, mas a nossa mente perante os outros irmãos de jornada, perante Deus. Entender como essa nossa mente se manifesta. É como se você tivesse o desejo e a capacidade de poder parar, sair do corpo e olhar para si próprio. Para si próprio no sentido de olhar para a sua própria mente. Quem consegue fazer isso, né? Parar e olhar para a sua própria mente, não é olhar para quem eu sou, olhar para a sua própria mente, como a minha mente está manifestando as coisas. Que complexo isso aqui, é difícil, mas legal, gostei da tua colocação, Maurício, reforçou bem essa ideia, até anotei e grifei aqui, legal. Passar a palavra agora para o irmão Rafael Moisés. Rafael, toca a palavra, irmão. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Uma grande alegria estar com os irmãos. Boa noite a todos. Fica até difícil comentar porque o trabalho do Eliseu ficou irretocável, né? Ele conseguiu se sobressair. Nossa, fica até difícil de falar. Mas, como sempre, né? Eu sempre dou os exemplos do que a gente vivencia, do que eu vivencio na minha vida. E o comendador, a gente, desde o início dessa jornada, né, Jorge? Nós sempre nos apontávamos muito e dizíamos: cuidado com o que você pede, cuidado com o que você pensa. Então, nada mais é do que isso tudo que nós estamos vivendo, voltado a isso, porque quando nós começamos a estudar sobre as tábuas da Esmeralda, sobre as 7 leis herméticas, nós já comentávamos: cuidado com o que você pede. Então, a própria lei do mentalismo já fala: quando você pede, você já está vibrando naquilo que você está pedindo. Então, é a maneira mais simples, básica, para poder dar como exemplo tudo isso que o Eliseu expôs dentro de todos esses termos, né, filosófico, religioso, que foi fantástico. A palestra dele foi realmente assim de um nível altíssimo mesmo, altíssimo, tá? Parabéns, Eliseu. Realmente, olha, surpreendeu assim como o Jorge falou, fantástico, tá?
mas é o que eu posso contribuir com os irmãos, é isso. Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você pede, e você vai conseguir. Isso é a maior realidade da nossa natureza, tá? Mais uma vez, obrigado aí, uma grande honra estar com os irmãos. É isso aí, obrigado, irmão Rafael. É isso aí, temos que ter essa, é o que o irmão Fire fala sempre, né? Para a gente ser sempre vigilantes da nossa mente, né? Sempre vigilante. E aí, cuidado com o que você pede, porque o universo, ele responde. Ele sempre vai te responder. Não importa o que você peça, ele vai te responder. Então, por isso que a gente tem que saber o que pede. Peça certo, você vai receber o certo. Se você começa a caminhar em locais lamacentos, locais sujos, locais complexos, difíceis, você pode acabar se impregnando daquilo e aí você começa a ter aqueles pensamentos voltados naquela sintonia e aí o universo entende que você está pedindo aquilo. E aí começa a aparecer só aquilo na tua vida. Então significa o quê? Entender, aí o que o irmão Maurício falou, né? Entender essa manifestação da nossa mente. É sair do nosso ser, olhar para como a nossa mente está trabalhando. Como a minha mente está trabalhando, para que eu alcance as coisas divinas, que é o que a gente busca, né? As coisas de Deus. Como deve funcionar isso? Então, é sempre essa vigilância, e a vigilância, ela reflete nas respostas que o universo vai trazer para a gente. Passar a palavra para o irmão Anselmo. Irmão Anselmo, está com a palavra, irmão. Boa noite a todos. Parabenizar o meu irmão gêmeo, Eliseu, né? Começamos aí junto e hoje ele já está dando aula, né? Então, belíssima apresentação. Com o estudo do Caibalion, principalmente nessa parte da mentalização e vibração, eu tirei para mim um entendimento que muitas vezes, pelo menos comigo já aconteceu várias vezes, você pensar, mentalizar uma pessoa e horas depois, no mesmo dia, essa pessoa aparecer na sua frente, lembrei de ti hoje, né? Então, eu entendo então que a mente, na parte da vibração, nossa vibração, talvez vibrou na mesma frequência desta pessoa e a nossa mente, de alguma forma, percebeu isso e a gente... É, então, quando a gente pensou nessa pessoa, ela apareceu na tua frente. Então, é uma coisa difícil de explicar, mas se a gente for pensar, é fácil de entender. Então, o que eu tinha para dizer hoje era isso, meus irmãos. É isso aí, irmão Anselmo. Obrigado pelas tuas colocações ali. É o que eu falei antes ali, essa sensibilidade. Quando a nossa alma está mais sensível para as coisas de Deus, né, ou para as coisas do universo, ou para o mentalismo, que é o que a gente vibra, que a gente pensa, esses acontecimentos que a gente, pensei na pessoa, ela apareceu, ou pensei nele, ele me ligou, né? Isso aí acontece bastante com a gente. Isso é porque a nossa parte espiritual, nossa alma está mais sensível para essas coisas do universo, mais sensível. Então a gente tem que, quando começa a acontecer essas coisas, pelo menos eu faço isso, eu paro e agradeço. Nossa, obrigado Deus, porque eu estou conseguindo perceber que eu estou mais sensível para essas coisas, né, não tão materiais. E eu vejo o sensitismo, né, talvez até o irmão Jefferson fale mais algo sobre isso, sobre sensitismo, essa capacidade de a gente estar um pouco mais depurado. E como o Caballo fala também, né, o ser humano passa a polaridade, passa pelo ritmo, então há momentos na vida que a gente está mais sensível para as coisas essas coisas mais ocultas que a gente não entende, e às vezes a gente está totalmente com os véus na frente dos olhos, a gente não enxerga nada e as coisas acontecem e não percebe nada. É esse vai e vem que a gente tem que tentar fazer aquele exercício, né, de entender a manifestação da nossa mente, como ela está se manifestando. Obrigado, irmão Selmo. Passar a palavra para o irmão Jefferson, já que eu citei ele. Irmão Jefinho, está com a palavra, irmão. Boa noite ainda para quem não tinha cumprimentado antes. Eliseu, parabéns. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pegar e ficar anotando e ao mesmo tempo lendo e ouvindo. Olha bem, é uma coisa bem estranha eu falar isso, certo? Então, sou bem... nessa parte eu vou escrevendo, enfim.
Jorge, parabéns aí também pela tua apresentação, você está conduzindo muito bem, tá? E quando você falou ali, ô Jorge, de se olhar para si, né? Quantas vezes eu já me peguei no espelho falando comigo mesmo e aquela pessoa do outro lado? Não sei se alguém já fez isso, é algo bem assim estranho até eu pegar e falar, mas é uma coisa magnífica, cara. Tu fica olhando, poxa, mas será que é eu que estou ali mesmo? E tu começa a se debater, né? Aí digo, tem coisa de doido aqui? Não tem, cara. Sou eu comigo mesmo. E é uma coisa maravilhosa, cara. Isso daí é uma colocação que eu gostei de ti ali, achei muito bacana, né? Quando a gente pega e comenta ali, pensei em tal pessoa e vi tal pessoa me ligou, né? Existe muito essa ligação aí de espírito. E eu acho que uma das maiores que eu vejo é de uma mãe, né? Quando a gente é adolescente, a mãe deu um negócio no meu coração. Aconteceu alguma coisa com meu filho. Essa eu acho que é a maior ligação que eu vou ver na minha vida espiritual que vai existir de conexão, né? Seja ela espiritual, mental, de energia, né? Então, tem tudo isso que eu pego e venho acompanhando a conversa de vocês. E como eu geralmente, o doutor Sérgio me conhece há muitos anos, trabalho também com a música há muito tempo, eu venho e falo para todo mundo que a música é algo muito bacana na vida. Ela pode te inspirar, ela está junto contigo numa alegria, está junto contigo numa hora de tristeza, na hora que você quer refletir algo na tua vida. Mas também ela tem uma coisa também muito boa. Às vezes a gente quer dançar com a pessoa amada, não é? Por que não se divertir com os amigos? Então, eu acho que a música é uma das coisas mais completas que existem para mim. Então, cada um tem o seu dom na sua vida, né? Aqui eu estou convivendo agora com mais irmãos, cada um tem o seu dom, e eu digo assim: o dom de cada um é a energia do outro. A gente está sempre aprendendo e emprestando um para o demais. E o meu palavra final, eu penso, logo existo. Uma boa noite a todos os irmãos aí. Obrigado, Eliseu, Jorge, parabéns. E tudo de bom para todos vocês. Uma ótima semana. É isso aí. Obrigado, irmão Jefinho. Então, quem estiver assistindo, quiser depois conhecer o livro, né? Esse aqui, ó, Caibalho, tem na Amazon também, tá? Vale a pena esse livro aqui, é o livro de cabeceira aqui, tá? Tem que ter esse livro que é importante. Realmente falou uma coisa muito... Quando tu falou, já me emocionei, cara. Foi na hora, ô Jefinho. A intuição de uma mãe para com o filho. Às vezes de um pai com o filho, mas a mãe não. A mãe é muito forte a ligação que ela tem com o filho. Porque ela gestaciona aquela alma dentro dela. Aquela alma começa a nascer, a energia primordial que floresce dentro dela, começa ali devagarinho, vai crescendo, crescendo, e aquela alma, aquele espírito vai nascendo dentro dela, com uma missão dentro dela. Por isso que ela talvez tenha uma ligação tão forte com aquele ser que ela criou, que gestacionou dentro dela. Às vezes a vida leva para um lado, leva para o outro, chacoalha, porque a vida não é que ela é ingrata, a vida é totalmente imparcial. A vida vem e vai empurrando, e ela empurra todo mundo. Ela não escolhe, ela vai empurrando todo mundo. Aí ou você vai pelo fluxo, ou você luta contra a maré. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós estamos dando braçadas contra o fluxo da energia do mundo. A gente está tentando entender as coisas de uma maneira mais espiritual, tentando entender o Criador, Deus, tentando entender a nossa função aqui, tentando entender a função dos nossos irmãos. Então, isso aí é nadar realmente contra a maré. E a mãe e o filho, realmente, quando falou, me emocionei, porque eu sei que uma mãe, quando ela sente no coração dela aquele aperto, alguma coisa aconteceu. Então, isso é a sensibilidade, essa sensibilidade que uma mãe tem para com seus filhos. Talvez a mulher, né, tem mais essa parte mais aflorada, né, da sua própria criação de Deus, quando criou a mulher, criou essa entidade, o feminino, o sagrado feminino, já criou com essa potencialidade, né? Então isso aí é muito bonito, muito bacana. Vou passar a palavra agora para o nosso irmão Gledson. Irmão Gledson, toca a palavra, irmão. Boa noite a todos. Boa noite, irmão Eliseu. Apresentação fantástica, né?
todos os pontos que colocou, da forma que colocou, né? No sentido iniciático, versículos bíblicos e todos os pontos ali que foram colocados, foi brilhante a forma que colocou, simplificou, ajudou bastante. A forma de entender tudo, o mentalismo, vamos falar um pouco, né? Tudo é mente. Quando o Criador, primeiro, tudo passa pela mente. Ele mentalizou, depois ele falou. Então, nós temos, como já foi comentado, né? Cuidar muito a respeito disso. Porque antes de a gente falar, a gente pensa. Então, antes de a gente sair xingando, a gente pensa. Então, a gente consegue. Nós somos culpados de sair fazendo errado e a nossa vibração seguir nesse erro. Como tu também deu o teu exemplo de como vai ser o teu dia, né? A tua vibração. Então, tu pensa, pô, o vizinho já acordou de manhã cedo fazendo barulho. Então, como que tu vai mentalizar aquilo e sair do teu dia para a tua vibração continuar seguindo, né? Porque tem o teu corpo e tem o teu espírito. Então, tu vai alimentar a tua vibração através do teu espírito. E tudo vai começar na mente. Então, essas coisas eu acho que são muito importantes para como tu vai levar o teu dia a dia. O comendador falou da contemplação, né? Eu acho que é muito importante isso, de contemplação. E a contemplação também, não é só contemplação, e a reflexão do teu dia, né? De tudo que tu fez no dia, né? De todo o teu dia, o que que tu, todos os pontos bons para amanhã tu fazer melhor. Então a tua vibração vai sempre vibrar no sentido bom. Então tu te contemplar tudo e tu mesmo te contemplar o que tu fez, o que tu faz de bom no dia a dia com o próximo, né? Com quem está ao seu redor. Então a vibração está sempre no nível, como diz o D'Angelo, né? Na música redondinha ali, né? No tom ali certinho. Então, essa é a minha contribuição. É isso aí, irmão Gledson. É muito bem colocado essa questão da contemplação a si próprio. Mas não no sentido do ego, né? Eu vou me contemplar porque não, mas essa contemplação de olhar para si e poder perceber aonde que eu fui bem nesse dia, aonde que eu fui mal nesse dia. Isso é contemplar, uma contemplação humana, né? Humana, contemplação dentro dos nossos limites humanos. Sim, pro teu espírito, né? Não pro teu corpo, pra tua matéria, pro teu espírito, né? Isso mesmo. É, perfeito, é isso aí, é isso aí. Você muda a tua colocação. E outra coisa que o irmão Jefinho falou ali também sobre a música, né? Até esqueci de comentar, realmente a música ela é uma expressão da vibração. Ela expressa a energia que as pessoas têm, né? Então, e quando você se envolve com uma música, né? Quando você contempla uma música, você pode estar pode, né? Geralmente está contemplando também uma das manifestações de Deus. Deus se manifesta através da vibração sonora. E a vibração sonora, ela não é apenas o som que a gente percebe, é o impacto da vibração no corpo físico também. Também tem isso. Quem já chegou lá de uma caixa de som e sentiu a pele vibrar, assim, porque a batida era tão forte. Então, tem essa vibração no físico, tem a vibração no mental, tudo através da música. E a música, ela pode abrir portas, né? Boas portas ou portas ruins. Então, é sempre bom fazer essa é, entender como a tua mente está se manifestando naquele momento. Minha mente está se manifestando desta forma. Então, eu preciso ajusta aqui, ajusta ali, volta para o rumo. E o que o irmão Maurício falou ali, que eu anotei aqui, né? Entender como a nossa mente se manifesta, né? Eu achei muito, muito legal essa colocação. Passar a palavra para o nosso Jorge, irmão. Opa, pode falar, Jefferson. não, e até a Opa, música que você Eliseu. escuta, né? Eu Até a escutei a música que voz, você pensei que era escuta. Eu escutei a voz, pensei que era o Jefferson. Eliseu, vai lá, Eliseu, pode falar. O Eliseu pode interromper em A- qualquer momento, Eliseu. A palestra é tua, só estou levando aqui. Tá, até a música que você escuta. Eu tava vendo algumas pessoas que trabalham medindo frequências e tal. Tem música que vibra numa frequência baixíssima. Te leva ali, cara, de vergonha, de medo, de tudo. E tem música que te leva a um estado lá em cima. Então, infelizmente, a maioria das músicas de hoje, momentânea de hoje, elas sempre de uma vibração muito baixa, né? Uhum.
Então, até É, o que você consome, hoje em dia, tem que ficar esperto, porque muitas músicas vai fazer você ficar também na vibração bem baixa. a Pois nossa, é. a nossa sociedade ela está vibrando, né, numa vibração baixa. Então as pessoas acabam consumindo o que elas veem todo dia, né? Mas falando sobre Aproveitar o, vibração na mente, né? Fala Jefferson. aproveitar o ensejo ali que o Eliseu até comentou, você estava aí, eu gosto disso daí, né, realmente. Mas há um estudo que isso daí é a própria inteligência artificial, ela já está estudando a mente justamente para quê? As grandes glebas do mundo, lógico, né, como China, enfim, TikTok, bababá, falam justamente sobre isso daí, sobre a vibração da música. Eles estão colocando uma vibração, parece que abaixo de 500 Hz estão baixando, para a pessoa pegar e ficar presa num mundo de círculo mental e não sair mais daquilo ali. E é interessante você pegar, falar da música como um todo, né? Eu não sei se alguém aqui dos irmãos aqui já pegou e presenciou alguma música, uma música de qualidade que eu digo, né? Não esses lixos comercial de hoje, de te arrepiar assim, ó, vai te arrepiando, arrepiando, cara, chega a te arrepiar aqui na nuca. Digo, cara, aquilo ali para mim é o ápice, sabe, de você pegar como diz vocês ali, aperitivar alguma coisa, não sei como é que vocês chamam aí, né? Mas é o ápice para mim, cara, que tem de tudo que tem gostoso na vida. Uma música boa de te arrepiar e te encher de energia e tu já pegar e já pensar. Algo que estava difícil, você já pega e já na hora já parece que ilumina, clareia, vem uma luz e o teu problema já se resolve, né? Eu não sei se os irmãos já conseguiram isso, mas podem contemplar um dia com calma que vocês vão ver que sensação gostosa. Isso aí, Jefferson. Tá com a palavra, Maurício. Maurício? Opa, agora sim. Mas um ponto interessante com relação a essa questão da vibração, principalmente da questão da música, é que a gente tem que entender que a vibração em si só não é somente pelo som. Não. Pode transmitir vibração pela luz, pode transmitir vibração por vários pontos. E uma coisa principalmente que ao longo dos tempos eu acabei lidando com outras áreas, é a questão principalmente do estímulo da luz. Porque, e uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que normalmente é, na realidade é um conjunto. Porque se tu estás trabalhando com um estímulo visual alto, que é isso aqui, ó, luz branca de lata, te estimula, te estimula a ver. Tu não relaxa, tu não diminui o teu metabolismo aliado ao um conteúdo de má qualidade, ao que está sendo entregado, tu vai se estimular a receber uma coisa que não é boa. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que não é somente em um ponto a vibração. Essa questão do absorver é um conjunto, porque isso até o irmão Sérgio vai ter um domínio depois, se quiser comentar, sobre estímulo visual, principalmente na questão do sono, que normalmente quando você quer relaxar, tu quer diminuir o teu metabolismo, tu não vai trabalhar num local com luz clara, porque tu vai estar estimulado, a tua pupila vai dilatar, o teu corpo vai responder. Então a gente tem que entender, principalmente nessa questão da vibração, que não é só a vibração meio físico. A gente tem todos os outros sentidos que podem vibrar junto. Vai ser um conjunto de coisas. Então, temos que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. É isso aí, o Maurício, muito bem colocado. Vibração não é só som, né? Mas a gente geralmente vai para o som, que o som é a nossa realidade, a nossa conexão com os irmãos na Terra, a nossa conexão falando com Deus é sempre através do som, né? Mas Deus fala com nós também em outras faixas de vibração. A luz do sol é uma faixa de vibração, é uma vibração eletromagnética, a luz do sol pegando no teu corpo, te aquecendo. Então, existem várias faixas de vibração que realmente nós não percebemos.
Isso é E o um, exercício esse é o verdadeiro exercício de você olhar para como a sua mente está entendendo o todo. Dentro da nossa limitação humana, né? Que temos poucas ferramentas para entender o todo. e um ponto, é só finalizando ali, é, como é que tu recebe a tua primeira vibração? Primeira vibração da tua vida, a Manda? hora que tu é neném, a hora que tu é neném, tu tá no colo da tua mãe, que tu sente Uhum. o toque, porque ali tu não tem comunicação, tá ali. E como é que tu explica isso? Sim, sim. São as formas que a gente consegue ter a sensibilidade da contemplação. E um bebê contempla a mãe dele. Como ele contempla? O cheiro, isso foi o olfato, né? Contempla o toque da pele, o som da mãe falando, né? Vendo a mãe através dos olhos. São as formas de contemplação. Deus É o deu essas formas de conjunto, né? contemplação para nós, né? É o conjunto, né? É tudo, É o né? conjunto. É, Conjunto. Beleza. Vou passar agora a palavra para o irmão Max. Max, está com a palavra, irmão. O Max está aqui. Boa noite, meus irmãos. Bom, depois de tantas considerações belíssimas dos irmãos, eu tenho algumas palavrinhas, poucas, mas primeiro eu queria começar com duas para o irmão Eliseu. A primeira é obrigado, irmão, por ter possibilitado para a gente uma, uma, uma aula, né? Você foi muito além do caibalho, como o irmão Sérgio lá no início falou. A sua apresentação foi muito boa, irmão. Muito boa. Eu aprendi um monte de coisas aqui hoje. E como é bom aprender com os irmãos. E parabéns pela dedicação que você teve em apresentar uma peça tão bonita para a gente, tão completa, que você pesquisou muito além do livro, né? Especificamente. Você trouxe pensadores, trouxe citação de outros livros. Eu já notei aqui Força versus Poder, ou Poder versus Forças, né? O livro que fala sobre a escala vibracional. Que legal! Numericamente ela coloca ali. Muito bom, irmão. Bom, para não me alongar aqui, algumas coisas me chamaram muita atenção e é sempre bom a gente relembrar o Caibalho, e principalmente quando o irmão vem e faz uma apresentação tão completa, tão inspiradora como foi a sua, irmão. Na Idade Média e no Iluminismo, os alquimistas eram perseguidos porque eles diziam que iam transformar o homem de chumbo, o soldadinho de chumbo, em ouro, né? Transformar chumbo em ouro. E eles eram mal entendidos por muitos setores da sociedade e eram queimados, enfim. Né? Mas o que eles queriam, na verdade, é fazer com que o homem, naquele momento, transmutasse os seus sentimentos, né? E fizesse uma espécie de lapidação da pedra bruta do homem, né? Para que ele se tornasse melhor. Então, é transformar o chumbo, que é um metal simples, em ouro, que é um metal precioso, né? Através da transmutação do pensamento, foi isso que eu entendi da apresentação nesse ponto, irmão. Outro ponto vem junto, que é a segunda palavra, que é a transmutação. Aí a gente lembra do que o irmão Gustavo Fer sempre fala: velai os nossos pensamentos. E uma forma da gente transmutar é o que o irmão deu um tremendo exemplo, como a gente acorda e como a gente vai encarar o dia, né? Será que se a gente receber um xingamento no trânsito, a gente tem várias opções de como vai entender esse xingamento, né? Será que a gente não pode, sei lá, se colocar um pouco na situação do outro, falar, poxa, coitado, esse cara deve estar num dia tão estressado, manda oração, manda energia boa para ele e tenta entender essa situação, né? E sair de uma eventual situação ruim, né, para um sentimento de enviar energia boa para essa pessoa, né? A relação entre oração e vibração, que o irmão colocou e depois o comendador complementou. Eu não tinha pensado nisso, mas como a oração está relacionada
a uma vibração elevada, né? Bom, eu quero fazer um exercício para eu elevar minha vibração agora, nesse exato momento. Me dá uma dica aí. Orar. Rezar. Rezar. Vou mandar para o meu cérebro energias vibracionais elevadas pelo simples fato da devoção a algo com fé. E por último, para fechar, irmãos, depurar os nossos pensamentos, né? E aí o que vocês falaram agora no final, que eu lembrei da Lúcia Helena Galvão, que ela tem um vídeo muito legal no YouTube, que ela fala sobre a relação da música com a vibração. Tanto que Platão dizia, né? Quer conhecer um povo? Conheça as músicas que esse povo escuta. E a gente está carregado hoje de sons que baixam a nossa frequência vibracional, né? Então, o que fica dessas últimas palavras em relação à música e à vibração, para a gente cuidar e velar sobre as trilhas sonoras das nossas vidas, né? Era isso, meus irmãos, e parabéns e obrigado, irmão Eliseu, novamente. É isso aí. Obrigado, irmão Max. Eu vou dizer, cara, a minha trilha, eu acho que eu fiquei preso nos anos 80. A minha trilha sonora é só anos 80. Mas eu ainda vou medir a frequência, para ver se é uma frequência. Eu acho que é uma frequência alta. Ô, Jorge, Quando eu escuto anos 80, eu fico sempre feliz. viu, Jorge? Deu para perceber, né? Pois é, show de bola. A idade entrega. Não, mas é boa, uma das melhores épocas de música, cara. 70, 80, finalzinho 90. É isso aí. Irmão Eduardo, tá com a palavra, irmão. Primeiro quero cumprimentar os irmãos, né, que eu entrei um pouquinho, bem logo que a gente foi começar, né, então eu entrei, não tive a oportunidade de conversar com vocês, então queria dar uma boa noite a todos e queria parabenizar o Eliseu. Eliseu, assim, ó, a tua evolução é surpreendente, irmão. Assim, ó, e eu queria te agradecer, porque assim, ó, primeiro ponto que eu queria, né, colocar, que para mim fica evidente que uma mudança de chave aconteceu muito forte ali. Eu vejo que a partir da apresentação de Provérbios, porque eu vi que ali naquele momento, quando você falou assim, puxa, me deu um clique aqui que eu tenho que ver as coisas de uma forma diferente, né? Eu tenho que ir além do que está escrito literalmente. De repente, tentar entender o que aquilo quer transmitir. E a tua apresentação nada mais foi do que justamente isso, colocar em prática aquele momento que você teve e de uma luz ali. E assim, ó, eu queria também te agradecer. Por que que eu quero te agradecer? Porque a tua aula de hoje, para mim, né, antes de tudo, me fez entender e refletir também sobre a ordem, né? E entender algo que o nosso comendador falou, conversando com o nosso comendador, falando sobre os escudeiros, cavaleiros, o tempo, né? Que a gente permanece como escudeiro, o tempo que a gente permanece como cavaleiro, e você me mostrou justamente a importância, né? E também a vivência dentro desse momento na ordem, que é sair de postulante para escudeiro, e durante esse período de escudeiro, você ter um crescimento fantástico, ter os insights, a gente precisa disso, desse momento. Eu acho que esse teu crescimento ficou extremamente evidente. E hoje, o que que eu vejo em você, irmão Eliseu? Eu vejo que você está pronto para ir a cavaleiro, né? Então, eu queria te agradecer por me mostrar também que muitas vezes a gente pensa em adiantar os processos, correr com os processos, e tudo tem seu tempo. Então, hoje você me deu uma aula e me fez entender algo que eu também agradeço os papos com o nosso comendador aí, entender um pouquinho também dentro da estrutura da ordem, a importância de cada passo dentro da ordem. Dito isso, vamos à tua apresentação, que foi magnífica, tá? Parabéns mesmo, Eliseu. Olha, fiquei surpreso com o que eu vi. Eu queria começar com uma frase que foi dita né, durante a apresentação, que é: mudando a forma de pensar, mudamos nossa vibração e vice-versa, né? Aí, quando a gente pensa nisso, vem uma primeira questão. Tá, vamos lá. Então, mudando a forma de pensar, eu mudo a vibração, né? Mudando a minha vibração, eu mudo o modo de pensar. Mas como eu faço isso? A primeira pergunta: como é que eu mudo a minha vibração? Como é que eu mudo o meu pensamento? Né? Eu acho que esses são duas perguntas, né? Porque num primeiro momento parece algo simples, fácil,
Não, é só eu para pensar de forma diferente que a coisa vai vibrar diferente. É só eu começar a vibrar diferente que o pensamento muda. Mas eu acho que tem um outro fator que vai além do eu querer, né? E que eu acho que impacta muito forte dentro da questão do pensamento, da vibração, que é as questões externas. Muitas vezes nós somos impactados por questões externas, como o caso que a gente falou do trânsito, o xingamento no trânsito, alguma coisa assim, onde você se influencia por aquilo, aquilo vai mudar a tua vibração, aquilo vai mudar o teu pensamento, e foi uma coisa que foi aquela sensação, aquela explosão de momento. Então, nós temos ao longo da nossa vida muitos momentos externos, muitas vibrações externas, muitos pensamentos externos que vão influenciar nessa minha mudança também, porque eu estou inserido nesse meio. Então, não é tão simples assim, a gente precisa cuidar também com esses meios, né? De que forma eu vou lidar com isso? E aí eu acho que entra justamente uma coisa que o próprio irmão Eliseu falou e que eu gosto de fazer uma metáfora ali, né? Por exemplo, alguém vem te agredir. Eu coloco essa agressão como um presente. Se eu tenho um presente na mão e eu vou te dar esse presente e você não aceita, esse presente acaba ficando contigo, né? Agora, a partir do momento em que eu pego aquela agressão como presente para mim, toda aquela energia veio para mim. E a partir desse momento, isso vai impactar dentro da minha vibração, do meu pensamento, enfim. Então, acho que as questões externas são algo que a gente tem que começar a pensar. E aí a gente vem falando, né, do poder da palavra, do poder do pensamento e do poder da vibração, né? E aí o Eliseu traz mais uma questão na apresentação dele, que é a seguinte, né? O reino de Deus está dentro de você. Céu e inferno como vibração da alma. Perfeito, Eliseu. O que que a gente vê aqui? A questão da responsabilidade, que a gente já vem falando, de não terceirizar essa responsabilidade. A responsabilidade dos meus pensamentos, dos meus atos são minhas, né? E aí a gente vai entrar para outra lei hermética, que é a questão da causa e efeito. Então, tanto os pensamentos quanto a vibração vão cair na questão da causa e efeito. E toda causa tem efeito, todo efeito tem uma causa. E eu sou responsável por isso, né? Às vezes a gente vai delegar isso para Deus, vai delegar isso para esposa, para o filho. Não, muito do que eu faço, né? A responsabilidade é minha. Eu que sou responsável por isso. Então aí a gente vem para outra frase colocada, que é o mundo externo é o reflexo dos pensamentos, né? E aí eu gosto de uma outra historinha que eu escutei uma vez quando eu tinha os meus 15 anos lá em Curitiba, na rádio. Eu escutei uma história que dizia assim, né? A pessoa chega um carro num bairro e eles veem um morador ali do bairro na calçada, a pessoa para, né? Ali e diz assim: e aí, me diz uma coisa, eu estou me mudando aqui para o bairro, eu queria saber como é que é esse bairro. Ele disse assim, daí o morador ali do bairro disse assim: como é que era lá onde você morava? Ele disse: lá o bairro era maravilhoso, os vizinhos eram ótimos, enfim, tudo muito bom. Ele disse: aqui é a mesma coisa. Pode ficar tranquilo que aqui é a mesma coisa, o carro sai. Não dá 2 minutos, outro carro para e faz a mesma pergunta. Se, ó, estou vindo me mudar para o bairro, queria saber como é que é o bairro. E ele faz a mesma pergunta para esse segundo carro. Diz assim, como é que era lá onde você mora? Ele disse assim, lá era horrível, todo mundo se dava mal, tudo... Ele diz assim, aqui vai ser a mesma coisa. Essa lição a gente vê que muito parte de dentro da gente, a forma como a gente lida com as situações, a forma como a gente vê as situações, as situações, a forma como a gente vibra. E isso vai refletir na nossa realidade. Então, a responsabilidade, muitas vezes, o externo vai impactar, mas a responsabilidade de tudo isso está dentro da gente. E aí a gente começa, vem o Jorge com a questão da contemplação, né? Falando da contemplação, aí eu entro na questão dos sinais, né? E eu acho que aí a gente começa a pensar que, assim, a vida mostra os sinais, a vida mostra os caminhos. Mas além de a vida mostrar os caminhos, eu não posso parar e ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Eu tenho que agir. Ação, mais uma vez, né?
A gente tem que agir. Então, a gente tem o mundo físico, a gente tem o mundo espiritual, os dois estão entrelaçados e tudo isso vai vibrar, tudo isso a gente vai pensar. E aí, quando o Rafa fala ali do pensamento também, eu coloco muito que, assim, para mim, a questão do pensamento talvez seja mais forte do que a palavra. Por quê? Por quê? Porque eu posso pensar uma coisa e estar dizendo outra totalmente diferente. Eu posso enganar as pessoas por um curto espaço de tempo, mas inevitavelmente a verdade vai aparecer. Os meus pensamentos vão aparecer e quem realmente eu sou vai aparecer. Então, a gente tem, eu acredito que o poder do pensamento vai ficar até à frente. Agora, quando a gente une as duas coisas, o que eu penso, eu estou agindo, estou vibrando, aí a coisa é uma bomba, ela vai estourar porque você está seguindo na mesma linha, tá? Então, a gente tem que cuidar e ser sincero, ser verdadeiro, né? Não querer enganar. E aí a gente começa, né? Eu quero ser uma pessoa, né, quero melhorar, crescer espiritualmente. Aí eu tenho que fazer outra pergunta. Eu não posso simplesmente querer e achar que agora eu vou vibrar e a coisa vai acontecer. O que que eu estou fazendo para alcançar isso? Não é só querer, eu preciso da ação. As coisas não vão só porque eu estou querendo acontecer. Você tem que fazer por aquilo acontecer. E aí você vai vibrar e as coisas vão acontecer, né? Então ele coloca assim, peça, como a gente estava conversando, peça, mas faça a sua parte. Essa é uma frase que eu acho que a gente tem que, que parar para pensar. Eu devo pedir? Devo, mas o que que eu estou fazendo para mudar, para que isso aconteça? Então, essas reflexões que eu queria colocar hoje, irmãos, e mais uma vez, né, mais do que parabenizar, eu queria te agradecer, irmão Liseu, por tudo que você me fez refletir hoje, sabe? Então, obrigado por tudo aí. Parabéns. E você está pronto para ir à cavalaria mesmo, né? Parabéns e vou estar em Carangola contigo, irmão. É isso aí, Eduardo. Muito boas tuas colocações ali. É, eu até anotei aqui, ó, quantos ensinamentos e reflexões a gente tirou hoje aqui, hein? Nossa, muita coisa. Hoje foi muito rico, assim, nessa parte. E quando fala ali em pedir, né? Pedir para Deus, pedir, aí é aquela, eu não lembro mais qual irmão que falou, se foi, eu acho que o irmão Rafael que falou também, ou o irmão Max, da oração, né? Oração. O que que é oração? Ora mais ação. Ora mais ação vira oração. Ou seja, não basta só orar, tem que agir. Então, oração, uma oração perfeita é a oração que tem uma ação junto dela. Então, um pedir perfeito é um pedir que tem uma ação junto dela, né? Outra coisa que tu falou ali que eu achei muito interessante para a gente refletir sobre isso. Esses pacotes que a vida entrega no nosso colo, nessas agressões gratuitas, tudo que vem, que a gente não só agressões, mas coisas que a gente não gosta. Isso não é para mim, não gosto disso. E vem e cai no nosso colo, cai na nossa frente. E aí você falou, aceita e faça uma transmutação, faça uma transformação. Aceita aquele pacote, transforme aquela energia, porque aquela ação que veio contra ti é uma energia que está fluindo no universo, está passando por ti, e ou ela te derruba, ou você transforma aquela energia numa transmutação, numa transformação para a tua alma evoluir. E isso demanda muito exercício da contemplação e aquele exercício de olhar para a sua própria mente. Como a minha mente está agindo quando acontece isso comigo? Ou quando eu xingo alguém, né? Eu dou aquela buzinada. Esse cara não sabe o que está fazendo, dou aquela buzinada. Então, eu estou jogando uma energia para ele. Então, esses pacotes que tanto a gente joga quanto a gente recebe, o que a gente consegue fazer com isso? Olha, como o irmão Eduardo falou, talvez seja difícil vocês compreender, mas o irmão Eduardo entendeu. Isso é um presente. É difícil compreender, mas como que vai ser um presente? O cara passou, me cortou a frente, me xingou, me buzinou. Cara, ele está te dando uma oportunidade da tua alma evoluir. E assim, cara, pega aquela energia e transforma, faça dela algo para si evoluir, né? Então, e demanda muito entendimento de si próprio, não do outro.
não precisa entender o outro, precisa entender a si próprio. Não terceirize a responsabilidade dos seus pensamentos, coisa que o Eduardo falou aqui. Realmente, o que a gente vê muito hoje em dia, as pessoas sempre botando a culpa em outra. Eu sou a vítima sempre, então o que aconteceu comigo é por culpa desse, por culpa daquele, por culpa daquele. Nunca é por conta dos nossos próprios atos. E quando a gente começa a perceber isso, que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, e os nossos pensamentos eles acabam transbordando em ações do nosso dia a dia, esse terceirização não pode existir. É essa conscientização do que a nossa mente, como a nossa mente está trabalhando. Finalizando aqui, sobre o rádio, né? Você escutou uma história no rádio, e aí eu anotei aqui como certas histórias, ou a verbalização, ou a energia colocada naquela história reverberou durante décadas, e agora você está trazendo esse ensinamento para nós. Porque você estava, com a tua sensibilidade aguçada, captou o ensinamento, e esse ensinamento, você viu que é um ensinamento bom, e você está passando, e nós vamos passar esse ensinamento para frente. Então, por isso nós temos que ter muito cuidado com como ver como a nossa mente trabalha. Porque, às vezes, os nossos atos reverberam durante décadas, e às vezes durante gerações. Por mais absurdo que pareça, tem lá um neto que fala, meu bisavô fez isso, ou outro, meu trisavô fez aquilo. Uma ação lá atrás reverbera em gerações. E aí tem que ter essa capacidade de quebrar essas chaves, né, para uma libertação, entendimento, ou para uma admiração, para uma contemplação de um ato heróico, um ato bonito, né? Então, é a reverberação, tanto do ruim como boa. Então, os nossos atos reverberam através dos filhos, netos, e assim vai. Muito, muito boa colocação, e é uma força do mentalismo, né? E a vibração e o mentalismo trabalham juntos ali, ó. Uma trabalhando da outra. O irmão Danjo queria falar, Danjo. Levantou a mão. Sim, só queria deixar um parênteses ali. Ah, sábado a gente teve um pequeno passeio, a gente sentiu uma vibração muito forte quando subiu uma serra. A gente ia pegar o pôr do sol. E era frio, gente, frio. Quando a gente recebeu aquele raio de sol assim, ó, parece que a gente foi para esses afazeres, cara, com uma energia incrível. Isso, olha só que loucura, né? Aconteceu com a gente isso. E era isso, é o relato. É isso aí, irmão Danjo. A gente pegou o nascer do sol ali subindo a serra do Rio do Rastro. E aí o irmão Max também estava preocupado, que a gente tinha que, e o Gustavo também tinha que parar para pegar, não podia pegar dentro do carro o nascer do sol, tinha que descer para contemplar. A gente desceu para contemplar o nascer do sol. E foi uma contemplação muito bonita, porque assim, da escuridão total, saiu, o sol chegava a queimar, assim, tão forte que estava, assim, de alguns segundos, assim, foi espetacular. Mas isso é essa capacidade de parar para ver, né? Isso é capaz de parar. O mundo não vai deixar de existir se tu para um pouquinho, para assistir, assiste o espetáculo da tua vida. É muito bonito. Vou passar a palavra agora para o irmão Eliseu. Não sei se mais algum irmão quiser colocar. Irmão Sérgio, quer fazer alguma colocação, irmão Sérgio? Não, acho que foi tudo muito bem colocado. Ok. Irmão Eliseu, então tá com a palavra para as considerações finais. Vamos lá. Irmãos, eu fico muito feliz de ter contribuído, tá, com um pouquinho que seja, para que o nosso grupo consiga ter essas informações. Irmão Eduardo, eu fico muito feliz pelos seus comentários. Você realmente é uma pessoa que está participando muito da minha evolução, tá? Acredito, você sabe disso. As coisas estão assim, né, se aproximando bastante, você sabe. Tem coisas que você sabe que eu não quero comentar agora, né? Mas que estão me aproximando muito mais de Deus do que estava antes. E falo o seguinte, não é aquele Deus que eu tinha lá atrás. Hoje mudou bastante a minha percepção, tá? E esse grupo mudou demais, muito mesmo. Ah,
a minha forma de ver o mundo, tá? Então, eu fico muito contente. Eu queria até falar mais coisas, mas acaba, na cabeça a gente acaba sumindo na hora, mas fico muito feliz mesmo, tá? E cada comentário, cada ponto de vista ajuda muito para que a gente consiga evoluir. Eu acho que cada minuto que a gente está aqui nesse plano não volta mais. Cada ensinamento, cada ponto, cada palavra tem que o combinador falou, tem que ecoar para a eternidade. Talvez nem vai ficar para os nossos bisnetos, tataranetos, talvez para nós vai ficar para a eternidade, mas com a nossa alma, no nosso ciclo evolutivo, eu acredito que a gente saia daqui, tem outros ciclos para a gente passar, ou seja em outro plano, ou seja nesse, independente, vai continuar, o universo sempre está em vibração. Você sempre vai estar, a tua alma vai estar trabalhando, vai estar evoluindo, né? Então, eu acho que cada ponto é importante, tá? Irmãos, muito obrigado, tá? Para mim é sem palavras. É isso aí, irmão Eliseu. Nós que agradecemos a tua apresentação, foi primorosa. Vou encerrar nossa reunião aqui de hoje. E agradecer a todo mundo que assistiu. Quem assistiu até o final aí, faça os seus comentários também. E também compartilhe o vídeo, né? Mande para um amigo para conhecer os estudos aí da Comendadoria. Abraço a todos e até a próxima.